O terceiro e último caso que a gente vai ver é o recurso especial 1.354.536, que diz respeito a vários entendimentos em relação a apenas um julgado. A gente vai analisar dois desses alguns entendimentos que vieram nesse recurso especial. Primeiro, a gente vai ver o seguinte: relativamente ao acidente ocorrido no dia 5 de outubro de 2008, quando a indústria Fatem, subsidiária da Petrobras, deixou vazar para as águas do rio Sergipe cerca de 43 mil litros de amônia, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva e informada pela teoria do risco integral, descabendo, portanto, a invocação de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar. Nesse caso, o STJ, confirmando o que ele já vinha entendendo antes e especificamente no informativo 490, no recurso especial 1.114.398 do Paraná, também em relação à Petrobras, não agora uma subsidiária, mas em relação à Petrobras propriamente dita. Nesse caso, lá do informativo 490, a Petrobras derramou uma substância denominada nafta num rio do Paraná, causando o desemprego e vários danos ambientais de mais de 3 mil pescadores. Nesse caso aqui do informativo, o STJ condenou a Petrobras à reparação desse dano ambiental, não apenas no sentido de reparar o dano ambiental, mas também esses pescadores que tiveram o seu próprio meio de vida prejudicado, a pesca nesse caso, o período de tempo em que eles ficaram impossibilitados de pescar. Aqui o STJ também consagrou, foi aqui nesse caso que o STJ consagrou a teoria do risco integral no direito ambiental. Essa teoria já vinha sendo adotada pela doutrina de forma majoritária. Essa teoria do risco integral entende que para a reparação, para que exista a condenação de determinada pessoa em relação a determinado dano ambiental, basta o dano. Existindo dano e nexo causal, não precisa nem de culpa e muito menos pode a pessoa que provocou o dano alegar excludentes dessa responsabilidade. Quais seriam essas excludentes? Dano de terceiro, dano exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior. Essas excludentes estão fora de cogitação de análise na teoria do risco integral, diversamente do que acontece na teoria do risco criado, utilizada no direito administrativo, em que essas excludentes podem sim ser alegadas por quem causou o dano. Aqui, então, foi consagrado, nesse caso, no informativo 490 e agora no informativo 538, foi reiterado o posicionamento do STJ no sentido de que dano ambiental segue a teoria do risco integral, não se cogitando falar na possibilidade de alegação de excludentes. Apenas existindo o dano e o nexo causal já é suficiente para que a pessoa que causou o dano ambiental seja condenada à sua reparação, reintegração do meio ambiente. Foi isso que o STJ decidiu nesse informativo, nesse recurso especial que a gente acabou de ver. A gente vai analisar agora uma outra consequência que veio também desse mesmo recurso especial. A gente vai analisar agora mais um entendimento dentro desse mesmo recurso especial 1.354.536, que tratou desse acidente, dessa subsidiária da Petrobras. Disse o STJ o seguinte: que é inadequado pretender conferir à reparação civil dos danos ambientais, nesse caso, caráter punitivo imediato, pois a punição é função que incumbe ao direito penal e ao direito administrativo. Disse o STJ que não é cabível no ordenamento brasileiro a teoria denominada punitive damages, que é a teoria do dano punitivo. Significa essa teoria, em resumidas palavras, o seguinte: aqui no Brasil, ela é conhecida como teoria do valor do desestímulo. Seria com a finalidade de imputar indenização ao ofensor, capaz de inibir a repetição da conduta danosa, fixa o magistrado uma indenização extra, além daquela compensatória pelos danos normais, danos materiais, morais, ambientais, os danos que a gente já conhece. Além dessa fixação compensatória, o magistrado fixaria uma
uma indenização extra, inibindo a repetição do comportamento do ofensor. Essa indenização significa então um desestímulo à repetição do comportamento por aquele ofensor. Isso seria a aplicação dessa teoria no Brasil. Ela não é aceita. A doutrina não aceita e nem o STJ aceita essa aplicação dessa teoria. No entanto, se você pesquisar danos punitivos ou punitive damages naquele setor de buscas do STJ, você vai encontrar, acredito eu, 7 julgados que dizem a mesma coisa, diferente do que está aqui. Aqui falou, não aplica de modo algum. No entanto, nós temos 7 outros julgados no STJ que diz a aplicação irrestrita do punitive damages é vedada no Brasil. Significando dizer que talvez o STJ analise essa forma com um pouco mais de parcimônia, não sendo tão restrito como aqui foi, dizendo que não aplica em caso nenhum. Tanto assim é que no ano de 2012, no recurso especial 1.120.971 do Rio de Janeiro, em 2012 isso, o Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, pleiteou a fixação desses danos punitivos à revista Veja, que publicou informações a seu respeito que foram, ao final do processo, declaradas como injuriosas, caluniosas. O STJ, nesse caso, fixou sim danos punitivos, nesse recurso especial que eu acabei de dizer, expressamente dizendo que nesse caso seria cabível a aplicação da teoria dos danos punitivos. E ele ainda disse: o valor de reparação do dano deve ser fixado em montante, nesse caso do Fernando Collor, que deve ser fixado em montante que desestimule o ofensor a repetir a conduta. O desestímulo ao escrito injurioso em grande e respeitado veículo de comunicação autoriza a fixação de indenização mais elevada, à moda do punitive damage. Então, até que aqui, apesar do STJ não ter analisado no âmbito civil essa condenação de danos morais e danos punitivos, tem uma relação com o direito penal, porque aqui foi esse dano foi em decorrência de escritos injuriosos e caluniosos, conforme ficou decidido no STJ. Então, talvez aqui daria para ser feita essa ligação que aqui nesse julgado que a gente viu agora exigia entre o direito penal e essa criação dessa teoria dos danos punitivos. No entanto, aqui nesse julgado que a gente está apreciando agora do informativo 538, o STJ deixou bem claro nesse julgamento que não admitiu a fixação para direito ambiental dessa teoria dos danos punitivos, ou teoria do valor do desestímulo, entendendo que só pode ser fixado no direito ambiental os danos compensatórios, normais, os materiais, os morais do dano ambiental, e não então podendo fixar esse dano extra, esse dano punitivo. Mas lembre-se que ainda em 2012 o STJ adotou sim essa teoria para o caso do Fernando Collor de Mello, ligado um pouco ao direito penal, mas a condenação foi no âmbito civil, ligada à condenação da revista Abril no âmbito penal. Então façam essa relação e lembrem-se ainda daquilo que eu disse, nas pesquisas do STJ, essa irrestrita vedação da punitive damage não é tão da forma como aconteceu aqui. Diz lá os 7 julgados que a aplicação da teoria do dano punitiva de forma irrestrita é vedada pelo ordenamento jurídico. Então façam essas lembranças e memorizem isso então a respeito dessa teoria do dano punitivo. Então é isso que eu queria dizer com vocês hoje. Terminamos nosso informativo 538. Eu analisei poucos julgados, mas eu acredito que os mais importantes a gente deu uma analisada. Tirando direito penal, que eu não analiso, que vocês sabem, né? Que eu não vou revisar com vocês direito penal. Eu queria contar uma novidade para vocês em relação ao canal. Eu fui contratada para ser professora da EBEG, estou me mudando para João Pessoa, inclusive, em breve, semana que vem eu já vou estar trabalhando lá. Eu acabei de gravar um curso para a EBEG, que foi uma espécie de curso muito rápido, que acredito que tenha poucas horas de duração, vai chamar Top 30 ADIs. Essas ADIs eu fiz um resumão.
entre as principais ADIs que a gente teve no STF desde dezembro de 2011 até abril de 2014. O último informativo que eu analisei foi o 740 do STF. Então, se vocês quiserem conferir, em breve vai ser divulgado os preços, as formas de condição do curso, a visualização, como é que vai ser feita, tudo isso no site da EBED vocês vão conferir. Mas em relação ao canal, eu queria dizer que o canal vai ficar um pouco mais profissional agora, porque a gente vai ter estabelecer uma parceria com a EBED e a partir de agora quem vai editar, eu vou gravar nos estúdios da EBED, então vai ficar uma coisa bem melhor a partir de agora. Então eu convido vocês a continuarem acompanhando as decisões do STF e do STJ e eu espero que em breve eu já volte com mudanças e os informativos de uma forma mais profissional. Tá bom? Então boa semana para todo mundo, bons estudos e até a próxima. Tchau!